Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje nós estamos num cenário bem diferente. Essa aqui é a Kombi Amora, do nosso cinegrafista Walter Carvalho, que vos grava nesse momento. Ele trouxe esse projeto para a gente fazer, galera. A Kombi chegou para a gente aqui no assoalho e a gente entrou aqui fazendo todos os móveis, todo esse trabalho aqui. Foi um projeto bem diferente, bem fora da rota do que a gente costuma fazer. Claro, a gente já trabalhou com móveis, mas fazia um bom tempo que a gente não fazia esse tipo de trabalho. E foi assim um desafio interessante, gostamos bastante de trabalhar. Aqui ficou os móveis, né? Algo simples, né, para atender as necessidades de uma viagem, né? A gente fez aqui também gavetas, ainda não está 100%, ainda estamos fazendo os últimos ajustes. Aqui tem um banco cama, né? Nesse momento está no formato banco. E aqui por baixo também tem baú. Com o espaço que sobrou aqui a gente também aproveitou para fazer alguns maleiros, né? Então ficou um projeto muito bacana. A gente acabou não gravando e trazendo aqui para o canal, porque assim, eu nunca fiz um motorhome na minha vida. Então, fazer esse projeto incluiu em muitos momentos gastar muito neurônio, sabe? Você sentir aquele cheiro de bacon ao redor, sabe? Mas, voltando aqui para o assunto, que é o nosso canal, a gente vai fazer uma tábua de corte que vai ser usada aqui no motorhome. E isso eu quero mostrar para vocês todo o passo a passo. Mas assim, como eu disse, eu não gravei aqui no nosso canal como foi feita a Kombi. Mas se vocês têm curiosidade de ver o projeto que a gente fez, tem tudo lá no canal do Walter Carvalho Play, que vos grava nesse momento. E ele convida vocês a acompanharem essa saga lá. Desde a compra da Kombi a todo esse projeto. Então eu vou deixar o link do canal deles aqui embaixo para vocês conferirem. E agora vamos fazer a nossa tábua de corte que vai tampar a cuba da pia aqui e vai ser uma peça bem útil aí para eles no trabalho. Bora lá? Então, para nós começarmos, ó, nós temos aqui o pedaço de compensado que fazia parte, né, da bancada onde a gente recortou para colocar a cuba. E a tábua que a gente vai fazer vai ter mais ou menos esse formato. Então, nós vamos fazer um projetinho ali no nosso computador a partir desse desenho, né? Nós não vamos usar esse compensado em si, porque ele ficou menor que o buraco, então não daria muito certo para o que a gente quer fazer. E também, até onde vai meu conhecimento, o compensado não é um tipo de madeira muito ideal para se fazer uma tábua de corte. Nesse caso, nós vamos usar a madeira teca. Então, nós fizemos aqui o projeto, né? Então, esse aqui, ó, é o desenho do buraco da cuba, tá? Eu fiz o que? Eu aumentei aqui o limite da extremidade da nossa tábua 10 milímetros para fora, né? E depois eu vim aqui desenhando o que vai ser a tábua de corte mesmo, né? Eu tenho como padrão, galera, como eu já expliquei para vocês, fazer a cava de gordura. O tanto que eu deixo aqui da beirada é o tanto que eu uso no rasgo, né? E no caso eu estou usando essa fresa, vou usar essa fresa aqui Balnose da Fresul para fazer a cava de gordura. Então, como ela tem 19 aqui, né? Então, depois de eu fazer um offset, né, que é copiar a linha para fora 1 centímetro, eu copiei ela de volta 19 milímetros e 19 milímetros para delimitar onde vai ficar a nossa cava de gordura. Colocamos aqui também o brasão do canal do Walter Carvalho e agora a gente consegue ver aqui uma simulação, né, de como vai ficar a tábua. Ela vai ficar dessa forma aqui, né? Então vai ficar um projeto simples, mas bacana. Combina com o design da Kombi ali, né, de todos os móveis que a gente fez. Não só isso, também nós vamos fazer um rebaixozinho aqui pelo outro lado. O software aqui não permite eu conseguir mostrar com exatidão isso para vocês, mas na prática ali durante o corte vai fazer sentido o que eu quero dizer. Nós vamos fazer um pequeno rebaixo aqui em volta para que a tábua encaixe no tampo do buraco da cuba. Então, vamos começar a processar a madeira que a gente vai usar agora. Estamos aqui na serra, né? Para começar, nós vamos cortar a madeira que a gente vai usar, né? Nós temos aqui uma prancha bem grande e nós precisamos de um pedaço pequeno dela, né? Nós precisamos de 48 centímetros de comprimento por 32 centímetros de largura. Então nós vamos começar cortando essa peça aqui a partir dessa prancha para que fique mais prático da gente trabalhar com algo menor, mais próximo do tamanho que a gente vai ter no final. Vou demarcar
algo um pouco maior, né, dos 48 que eu quero realmente, eu vou fazer um corte aqui mais ou menos com uns 51 centímetros, tá? Porque a madeira aqui ainda está com casca, pode estar um pouco fora do esquadro na hora que eu for fazer o corte aqui, né? Então eu tenho uma margem de erro e a madeira costuma ter alguns trincadinhos, né, na ponta, conforme a secagem, costuma ter alguns trincadinhos na extremidade. Aqui eu consigo ver um trincadinho, então a gente tendo um pouquinho mais de madeira sobrando desse lado aqui, a gente remove essa parte que pode ter algum trincado desse lado. E agora a gente vai requadrar ela aqui para o tamanho, né, que a gente precisa, que é de 48 por 32. Galera, nós estamos aqui com a nossa peça agora presa na CNC, né? Nós já requadramos ela e agora nós vamos aplanar ela dos dois lados para que ela fique retinha, né? Para que a gente consiga fazer um trabalho bacana. Nós vamos usar aqui essa fresa repastilhável, ela usa 4 pastilhas, é uma fresa de 54 milímetros de diâmetro, né, de topo reto, que a gente vai usar para fazer esse nivelamento, tá? E agora nós vamos fazer aqui a nossa cava de gordura, né? Como eu disse para vocês, eu estou usando aqui uma fresa ball nose, né, ou topo esférico, para a gente poder fazer a cava de gordura. Estou usando essa daqui que é de 19 milímetros de bitola e 12 milímetros de haste, tá? Fresa bem robusta. Então nós vamos fazer o rasgo aqui da cava de gordura, que vai ficar com 12 milímetros de profundidade e 19 de largura. E agora que a gente já gravou aqui, né, a cava de gordura, nós vamos entalhar aqui a logomarca do canal, né? Nós optamos, ao invés de gravar aqui no canto, por gravar aqui no meio, tá? Acho que vai ficar mais bacana para essa peça. Eu estou usando aqui uma fresa do modelo V-Carving ou V-Bit, esse tipo de, ou fresa em formato de V, né? Esse tipo de fresa aqui. Essa que eu estou usando é uma de 60 graus de inclinação. 60 graus é um tipo de angulação de fresa que eu me adaptei bem de trabalhar, tá? Se você usar graus mais abertos, ela faz a gravação também. Porém, o V-Bit ele geralmente é definido, quanto mais fino for o V-Bit, mais a fresa entra para fazer a gravação. E quanto mais aberto, né, menos ela tem que entrar para fazer a gravação. E no que isso importa no final? O tanto que ela entra define a largura do rasgo que a fresa está fazendo. Só que se você usa uma fresa que entra muito pouco e já consegue fazer o rasgo, o que acontece? Quando a gente grava coisas muito pequenas, às vezes quando a gente lixa, some. Então a de 60 graus é o ângulo que entra bastante na madeira para fazer a gravação, mas também não é tão fino para quebrar com facilidade. Então é um meio termo que funciona bem, tá? No começo eu usava muito fresas de 90 graus, porém elas acabam não entrando tanto por ser um ângulo mais aberto. A de 60 graus é mais interessante. E agora chegou o momento que a gente vai usar a nossa fresa de 12 milímetros. Essa aqui é uma fresa com facas paralelas e a gente vai usar ela para fazer o corte do perfil do formato, né, em volta da nossa tábua. Então ela já vai cortar aqui quase até chegar do outro lado, não vai chegar totalmente, porque o restante a gente vai cortar usando a tico-tico. Então agora nós tiramos aqui a peça da máquina, né, após o corte, e ela ficou assim, tá? E aqui, galera, eu optei por não cortar totalmente na CNC, né, remover totalmente essa beirada aqui, porque eu quero que a tábua ela encaixe na pia, né, no buraco da cuba que tem lá na Kombi. Então eu vou fazer um degrau aqui em volta. Por isso agora nós vamos primeiro tirar esse excesso aqui cortando com a tico-tico, né? Remover essa rebarba e voltar lá para a CNC para que a gente possa fazer esse degrau aqui com a fresa de 12 milímetros. E essa rebarba que ficou aqui, nós vamos remover com a tupia usando uma fresa de refilar. Então agora nós estamos aqui de volta na CNC, já prendemos aqui a nossa peça novamente na máquina. E nós vamos usar mais uma vez a fresa de 12 milímetros de espessura, tá? E nós vamos fazer aqui um leve repasse aqui em toda a lateral para criar o degrau necessário para que a peça encaixe lá na cuba da bancada da Kombi. Galera, e agora nós vamos fazer aqui também pegadores para facilitar colocar e tirar a tábua no lugar que ela vai ficar. Então agora que a gente já finalizou toda essa etapa de usinagem, né, nós vamos para a etapa de acabamento. O que eu vou fazer aqui antes da gente resinar? Quando a gente faz a usinagem, a peça acaba ficando com essas partes um pouco afiadas, devido aqui à exatidão que a fresa corta. Então eu vou usar aqui um pedacinho de lixo 80
Vou passar aqui, ó, quebrando essa quininha, tá? Tirando esse afiado que fica. Quando a gente faz isso aqui na tupia manualmente, até como a gente mostrou num vídeo passado aí tempos atrás, geralmente a gente tem que fazer um lixamento aqui com um pouquinho mais de esforço, né? Porque a tupia manualmente acaba marcando um pouquinho com a ferramenta. Mas a CNC consegue fazer tudo com bastante exatidão, bem certinho, né? Então acaba não marcando tanto. Então aqui, o cuidado que a gente tem que ter mais desse lixamento é nessa quininha afiada aqui, antes da gente resinar. E agora, antes da gente seguir para o processo da resina, eu vou pintar aqui a logomarca, tá? A gente decidiu até para, de certa maneira, combinar com a Kombi, fazer a logo vermelha, tá? Que é uma das cores da logo do canal lá do Walter Carvalho. E vai combinar aqui na ideia que a gente pensou. Então eu vou usar aqui uma fita para proteger, tá? Essa aqui é a fita de papel. Proteger aqui para a gente depois não ter que lixar aqui novamente para tirar a marca de tinta. Não é nem que seja relevante mesmo para o que a gente quer pintar aqui. Aqui, galera, a gente vai usar tinta spray, tá? Mas se você não tiver tinta spray, uma tinta PVA com pincel vai servir ao mesmo propósito. Aí já nem seria o caso de ser necessário, né? Se você for pintar com pincel, nem teria necessidade de usar a fita para proteger aqui. A gente vai usar o spray, que vai precisar proteger. Beleza, a pintura é bem rápida, bem fácil de fazer. Agora a gente vai esperar aqui por volta de umas 2 horas até isso aqui secar. E aí a gente inicia o trabalho com a resina epóxi. Galera, agora que o spray já secou, o que nós temos que fazer aqui antes da resina? Nós temos um trincadinho aqui, ó, na extremidade da peça, né? Esse aqui provavelmente era o lado da ponta da prancha. Costuma ter esse tipo de trincadinho mesmo aqui, após o planejamento ele ficou mais evidente. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos usar essa fita de papel, tá? Para colar aqui e impedir que quando a gente aplique a resina aqui, que ela vaze por esse trincado. E também, quando ela adentrar aqui na madeira, ela já vai entrar, vai ficar ali e vai colar, né, essa parte que está trincada. Então, nós vamos usar essa fita para fazer essa função. Vou colar ela aqui na parte de baixo, aqui, ó, ficou bem onde está o pegador. Vou colar ela aqui e aqui na extremidade também, para que não vaze resina por aqui. Agora, galera, que a gente já colou a fita aqui, vou cortar esse excesso de fita aqui que sobrou, para que a gente possa resinar aqui a peça. Então agora nós estamos aqui na nossa salinha da resina, né? E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é deixar a nossa peça nivelada, porque afinal a resina epóxi é um produto líquido. Se a gente deixar a peça desnivelada, o produto vai escorrer todo para um lugar, enquanto ele ainda está líquido, né? E não vai fazer o que a gente pretende aqui, que é fazer o preenchimento aqui da logomarca, né? E fazer uma aplicação uniforme aqui na cava de gordura. Vou usar aqui o nosso nível de bolha, desses que o pedreiro usa, para ver se a coisa está no prumo. E vou conferir aqui o nível, tanto nesse sentido, quanto nesse sentido. Quando tiver certinho aqui, está nivelada a nossa peça. Para nivelar, eu vou usar esses palitinhos de picolé, tá? Tenho aqui um palitinho usado. Eu vou calçando com eles até chegar no nível, né? Fica tudo certinho. Ó, aqui já deu. Vamos ver aqui. Aqui precisa um pouquinho. Vamos conferir se ainda está correto aqui desse lado. Eu descer um pouquinho aqui. Pronto, agora essa nossa peça já está nivelada. E para essa aplicação de resina, nós vamos usar resina de baixa viscosidade. Eu tenho essa daqui com proteção UV, mas não obrigatoriamente precisava, tá? Tenho aqui também o catalisador Clear 2.0, que a gente vai usar. A mistura dele é de 1:50 e ele faz até 5 milímetros de uma vez. Mas aqui a gente vai fazer meio que só uma película mesmo na cava de gordura. E a nossa logomarca aqui, a profundidade dela ficou com 5 milímetros mesmo, então não vai passar do máximo permitido. Então agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pesar aqui uma proporção de 24 gramas de resina para 12 de catalisador. Como eu disse, é uma proporção de 1:50. O valor que eu coloco de resina, a metade vai de catalisador. Então é bem fácil de fazer a conta para a mistura dessa resina. Agora nós estamos aqui com a resina e o catalisador, né? A gente já pesou a quantidade que a gente tem a necessidade aqui. Agora, ó, com o palito de picolé, eu vou misturar tudo isso aqui por 3 minutos. Esse é um tempo que eu fico aqui misturando para garantir que tudo esteja bem dissolvido. Porque não tem como passar como fazer uma boa mistura. A gente resolve fazer por um tempo
porque nesse tempo a gente acredita que a gente misturou bastante aqui e chegou onde deveria chegar. O jeito de misturar aqui, ó, é raspar bem nas laterais e no fundo, vir um pouco mais para a superfície, voltar para o fundo e misturar bastante isso aqui durante 3 minutos, sempre tentando deixar essa mistura da forma mais homogênea possível. Galera, agora que a gente já misturou muito bem a resina aqui, nós vamos usar esse pincel aqui, ó, um pincel comum, para aplicar a resina aqui, ó. Nós vamos pintar aqui a nossa cor de gordura, tentando gerar uma película fina, né, por toda a superfície aqui. Para fazer esse tipo de aplicação, né, que é cavado com a fresa Baugnose, é interessante tentar evitar de jogar muita resina para não empoçar lá no fundo e a sua cava deixar de ser arredondada, né, e ficar com resina empoçada ali no fundo. Aqui, galera, nessa parte que tem esse trincadinho, ó, eu vou passar o pincel assim, tá? A resina vai em pouco tempo entrar ali para dentro, eu vou passar de novo, até a gente ver que ficou bem cheio de resina essa fissura aí. E a resina vai entrar ali dentro, vai catalisar e secar e vai grudar essa rachadura aí. Agora só tá faltando aqui a gente fazer a aplicação na logomarca, né? Eu tenho aqui um pouquinho de pigmento em pasta vermelho e eu vou diluir no restante da nossa resina aqui, ó. Mesmo que a gente já pintou de vermelho ali, né? Eu vou acrescentar o pigmento vermelho também, que aí tem 100% de chance de ficar da cor que a gente quer. Agora nós vamos jogar aqui o pigmento e vamos espalhando ele aqui bem devagar, que ele entra em todas as frestas aqui do nosso entalhe V-Bit. Galera, e agora que a gente já aplicou a resina, nós vamos estourar as bolhas de ar aqui que aparece que é uma reação à mistura, né, da resina e do catalisador. Então vou acender aqui o maçarico culinário, vou deixar ele bem pouco fogo, ó. Deixar ele bem pouquinho, né, pra gente não ter a chance de superaquecer a resina. E nós vamos aquecendo ela e estourando as possíveis bolhas que se formaram aqui, ó. Agora, galera, na próxima meia hora eu ainda vou cuidar disso aqui, né? Volto, vejo se formou alguma bolha aqui, se formar eu uso o maçarico e estouro a bolha. Mas agora é deixar isso aqui secar, tá? Vai levar 12 horas para a resina catalisar totalmente e a gente poder lixar esse trabalho. Então eu vejo vocês 12 horas no futuro nesse vídeo ainda. Calma aí. Então agora que a resina já secou, né? Já catalisou totalmente, nós vamos começar aqui, ó. Eu não encontrei na minha cidade uma lixa exatamente do tamanho da minha lixadeira dessa vez, então eu estou usando essa aqui que é um pouquinho maior. Não tem nenhum problema. Vou começar com uma lixa de grão 80, nós vamos para uma 120, 180 e 320. Essa aqui eu tive que comprar de outra marca, porque não tinha 320 na mesma dessas daqui. Posteriormente nós vamos para 400, 600, 800 e 1000, tá? Aqui nessa face de cima. Na face de baixo nós vamos lixar até a lixa 600, já tá bem bacana, porque ali não tem nenhuma parte resinada nem nada, tá bom? Então vamos seguir com esse lixamento, fazer o acabamento dessa peça, que é uma das partes mais importantes, mais chatinhas de se fazer, mas é uma das partes mais importantes para todo o trabalho que veio até aqui realmente ser mostrado para o mundo. Agora com a nossa peça já lixada aqui, né, lixamos a face de cima até a lixa 1000, né, e aqui a superfície de baixo até a 600, ficou bem lisinha, bem boa ao toque. Nós vamos aqui adicionar pezinhos de silicone para finalizar aqui, né. Tem esses pezinhos aqui, é uma versão um pouco menor do que eu costumo usar, tá? Mas para essa tábua aqui eu creio que esse aqui vai ficar mais bacana. Então eu vou adicionar um em cada canto aqui e nós vamos usar parafusos de inox para prender eles aqui, porque como tábua de corte costuma ter contato com umidade, né, ao ser usada, é interessante que a gente use um parafuso que tenha uma proteção contra ferrugem, para ser uma peça mais durável. Então vamos fixar aqui os pezinhos. Galera, e agora para finalizar, nós vamos usar aqui, ó, óleo mineral. Eu tenho aqui um galão grande, mas óleo mineral você consegue comprar em pequenas quantidades na farmácia. E se você não tiver, você pode usar também azeite ou óleo de cozinha. Azeite é bem cheirosinho. O óleo de cozinha tem um cheirinho mais rançoso. Também o azeite é um pouquinho mais caro. Eu gosto de usar o óleo mineral porque ele não tem cheiro. Também não deixa gosto aqui
da tábua, né? Então funciona melhor aqui para a gente fazer o trabalho, né? Ele possibilita que a peça fique hidrorrepelente, que como eu já acabei de citar ali, uma tábua de corte acaba tendo bastante contato com umidade, né? A ser lavada. E o que acontece? Ao realizarmos cortes aqui, esses cortes são fissuras, e dentro dessas fissuras podem se ocasionar a formação de fungos, né? Pelo resto de alimento que pode se depositar ali. Isso junto com umidade e calor se transforma em fungos. E o que a gente quer fazer aqui? A gente vai aplicar o óleo para que a peça se torne hidrorrepelente, ou seja, ela afaste a água não consiga adentrar dentro dos poros da madeira para formar esses fungos. Então, dessa maneira, a nossa tábua fica mais higiênica, protegida e vai permanecer mais bonita por mais tempo, né? A madeira não vai alterar a sua cor ao ser molhada, né? Porque o óleo vai expulsar a umidade. Outra questão aqui é que também, isso aqui não é uma proteção realmente para a vida toda, né? Ela tem que ser, o tratamento com acabamento de óleo, ele tem que ser refeito de tempos em tempos. Mas tudo isso, quando a gente entrega uma tábua, a gente explica no nosso manual para o nosso cliente, tá bom? Então, vamos fazer aqui essa aplicação que é bem simples. Ó. Tenho aqui um copinho de plástico, vou servir aqui uma dose de óleo mineral e agora ó, eu vou espalhar aqui um pouco por sobre a tábua. Estou usando um pedacinho de estopa, tá? Mas você poderia usar um pedacinho de flanela, um guardanapo, coisa desse tipo, para espalhar aqui. E aí com a estopinha aqui, galera, a gente vai espalhando o óleo, né, por toda a nossa tábua. Vamos passar na parte de cima, na parte de baixo, deixando ela bem hidratada. Aqui, galera, a gente acaba repetindo as demãos, tá? Com o tempo a madeira puxa esse óleo e a gente aplica outras vezes. Nós temos um vídeo aqui no canal com o qual a gente explica um pouquinho mais aprofundada essa técnica de ir repassando e percebendo onde a madeira está puxando mais o óleo, né? E a gente vai reaplicando até chegar no ponto que a gente gostaria. Então vamos passar aqui em toda a superfície, deixando nossa peça bem hidratada. Galera, então esse aqui ficou o resultado, né, da nossa tabuinha para nossa Kombi Motorhome aí. O pedido do nosso cliente era uma peça simples, né, que combinasse com o restante dos móveis aqui da Kombi, né, uma peça aí para ser usada diariamente com muita intensidade aí nas viagens. Então, espero que vocês aqui do canal tenham aprendido bastante com tudo isso que a gente passou aqui, né? Todas as técnicas de entalhe, acabamento. Espero que tenha sido um conteúdo de grande proveito para vocês. Agradeço a vocês que ficaram até o final aqui do vídeo. Deixo um forte abraço e tchau, obrigado.